Olá, alunos! Estamos de volta para darmos continuidade à nossa bateria de questões de fundamentos da lógica da banca VUNESP. No bloco anterior, fizemos até a questão número 7 e a partir de agora faremos da número 8 até a número 15. Vamos lá? Vem comigo! Questão número 8 diz: na lógica clássica, as proposições que compõem o raciocínio são classificadas como: número 1, universais ou particulares, e número 2, afirmativas ou negativas. Assim sendo, as proposições todo ser humano é mortal, algumas pessoas não usam óculos e alguns motoristas são descuidados, são classificadas respectivamente como... Vamos lá, porque esse assunto a gente acabou de desenvolver na questão anterior. É só para reforçar os conceitos, porque a VUNESP gosta de cobrar esses assuntos em provas. Primeiro, ele pergunta a resposta em relação da classificação respectivamente, ou seja, respeitando a ordem da citação de cada proposição. A primeira proposição ele diz que todo ser humano é mortal. Todo é uma expressão universal. Se ele está falando que é porque é uma universal afirmativa. Estaremos em dúvida ou entre a letra C ou entre a letra E. As demais eu já descarto inicialmente. Próxima proposição. Algumas pessoas não usam óculos. Algumas é um quantificador particular, também chamado de existencial. Só que ele coloca, além do quantificador, que é o que a gente chama de PEA, né, para não esquecer, é o pelo menos um, é o algum, ao menos um, existe, existe pelo menos um, há pelo menos um. Então ali eu tenho o quantificador particular, o existencial. Além disso eu tenho o não. Logo é particular negativa. Coisa que eu encontro na letra E, mas na letra C está afirmativa, está errado, é particular negativa. Então esquece a letra C. Já sabemos que gabarito é a letra E. Mas ele ainda coloca lá, ó, alguns motoristas são descuidados. Alguns nós já sabemos que é particular. Se ele fala que alguns são, a particular é afirmativa. Então realmente letra E é o nosso gabarito. Próxima questão. Questão número 9, olho na tela. Questão 9, mais uma vez a banca VUNESP, pegando símbolos que não são usuais para poder trabalhar conceitos lógicos dentro do entendimento da lógica proposicional. Qual o objetivo da banca? Tentar induzir o candidato ao erro. Mas você não vai deixar, nem eu, e a gente vai conseguir superar mais essa barreira. Vamos lá, questão número 9, o enunciado diz: considere a seguinte notação para os conectivos lógicos. Aí ele coloca um til para negação, Vzinho para disjunção inclusiva, o E comercial para conjunção e o C virado para o outro lado para implicação material. Ou seja, o til representa a negação, o Vzinho é o ou da disjunção, o E comercial é o E da conjunção e o Czinho, para outro lado, é o C, então, que é a condicional que a banca chama de implicação material. Considerando que A e B representam enunciados verdadeiros, então isso é importante. A é verdadeiro e B também é verdadeiro. E M e N representam enunciados falsos. Então M, falso, N, também falso. Aí ele fala, assinale a alternativa que corresponde ao valor de verdade da seguinte forma sentencial. Ou seja, a forma sentencial que ele coloca é essa daqui. Inicialmente nós vamos perceber qual é o valor verdade para poder buscar qual é a nossa alternativa correta. Primeiro, aqui eu tenho A, que de acordo com a banca é verdadeiro. M, de acordo com a banca, é falso, mas a negação de M é o contrário. Então, esse aqui é verdadeiro. Esse E comercial é a ideia de uma conjunção. E a conjunção só será verdadeira
quando as duas proposições são verdadeiras. As duas são verdadeiras, então esse meu parênteses aqui tem resultado verdadeiro. Vou analisar agora o meu outro parênteses. Perceba, ele fala, de acordo com o enunciado, que B é verdadeiro. Aqui é negação de B, logo ao contrário. Então aqui é falso. Ele fala que N, de acordo com o enunciado, é falso. E aqui nós temos uma disjunção para analisar. E a disjunção só será falsa quando as duas forem falsas. Como aqui as duas são falsas, é porque esse parênteses que representa essa disjunção é falso. Beleza. E aí, para poder finalizar, nós temos aqui o seguinte conceito, a seguinte análise a realizar. Quem está conectando o resultado desses dois parênteses é esse conectivo aqui, que é o C, com a boquinha virada para o outro lado, que de acordo com a banca é uma implicação material. Entenda a implicação material como uma condicional. Ou seja, se isso é uma condicional, o símbolo que a gente utiliza é uma setinha para a direita. E qual é o comportamento lógico de uma condicional? Simples. Só tem uma possibilidade da condicional ser falsa. Quando aparece Vera Fischer. E é exatamente o que está acontecendo. Nessa condicional está aparecendo Vera Fischer, então eu sei que o resultado é falso. Logo, ele fala, assinale a alternativa que corresponde ao valor de verdade da seguinte forma sentencial. Essa forma sentencial teve resultado falso, então nós temos que procurar qual é a alternativa que tenha esse resultado falso para ser o nosso gabarito. Letra A. Ele fala que essa sentença que nós analisamos possui o mesmo valor de A ou B. O A é verdadeiro, como diz o enunciado. O B é verdadeiro, como diz o enunciado. Isso aqui que eu estou analisando é uma disjunção, e a disjunção só seria falsa se as duas fossem falsas. Não acontece isso, pelo contrário, as duas são verdadeiras, então essa disjunção ela é verdadeira. E ela não tem o mesmo valor, porque aqui na nossa análise, essa relação de enunciado ela foi falsa. E aqui essa disjunção ela é verdadeira. Então a letra A está errada, não é o mesmo valor, o valor é diferente. Letra B, ele diz que o valor de verdade não pode ser determinado. Pode sim, tanto pode que o resultado do valor é falso. Letra C, ele fala que o resultado dessa operação é verdadeiro. Está errado. O resultado dessa operação é falso, como nós encontramos. Então o gabarito é letra D. Professor, por que não pode ser a letra E? Porque ele está falando que esse resultado que nós encontramos que foi falso tem o mesmo valor de não M e não N. M e N são falsos. Logo, a negação de cada um deles será verdadeira. E esse E representa uma conjunção de acordo com o enunciado. E a conjunção, quando as duas são verdadeiras, ela também é verdadeira. Não tem o mesmo valor, porque a conjunção ficou verdadeira e aquela proposição do enunciado ela era falsa. Então, os valores são diferentes. Logo, nosso gabarito correto é a letra D. Beleza? Maravilha! Vamos agora, então, para a próxima questão. A nossa próxima questão será a questão número 10. Perceba que a Banca Vunesp gosta de trabalhar conceitos de valores lógicos dos conectivos para trabalhar essa parte de fundamentos da lógica, tá? Questão número 10, vamos ao enunciado. 10. Na tabela a seguir, P e Q são duas sentenças. E as letras V e F representando, respectivamente, os significados verdadeiro e falso. Considerando os símbolos, a cantoneira, que é o transposto, é uma negação, o circunflexo é uma conjunção e o Vzinho uma disjunção. As expressões contingentes com 1, 2 e 3 são respectivamente. E aí tem lá a letra A, B, C, D e E. Vamos lá.
Primeiro, que 1, 2 e 3 representam expressões. Como assim expressões? Representa a ideia de conectivos entre a proposição P e a proposição Q. Ou seja, nessa primeira coluna aqui, percebemos que houve apenas uma possibilidade do resultado entre essas duas proposições que foram analisadas nessa tabela verdade, apenas uma possibilidade de ter sido falso. E isso aconteceu quando as duas proposições também foram falsas. Vale lembrar o seguinte: qual é a ideia da conjunção? A conjunção só será verdadeira quando as duas forem verdadeiras. A disjunção será falsa quando as duas forem falsas. Condicional só é falsa se aparece Vera Fischer. Bicondicional rima com igual, ou seja, só será verdadeiro quando os valores forem iguais. E a disjunção exclusiva é o oposto. Só será verdadeira quando os valores forem diferentes. A partir do momento em que eu tenho toda essa noção, agora a gente vai começar a responder com segurança. Porque nessa primeira coluna, nesse primeiro resultado, só foi falso quando os dois foram falsos. Isso aconteceu porque tínhamos ali uma operação de disjunção. Então, essa número 1 aqui era P ou Q. Já sabemos, inclusive, que a resposta será a letra A, porque é a única, já que a banca pergunta respectivamente, é a única que admite esse tipo de resultado. É a primeira que apareceu, então temos aqui a nossa disjunção. A B era uma conjunção, a C era não P, a D era não Q e a E era não Q. A próxima seria da seguinte forma: perceber que aqui existiu apenas uma possibilidade da coluna 2 ter sido verdadeiro, porque o resto ficou tudo falso. E detalhe, você teve uma possibilidade de ter sido verdadeira. Isso aconteceu numa linha em que as duas proposições também foram verdadeiras. Ou seja, isso lembra o comportamento da conjunção, porque a conjunção só será verdadeira quando as duas proposições também forem verdadeiras. Então, tá aqui o comportamento do resultado da número 2. Essa número 2 era uma conjunção. E é exatamente o que está aparecendo aqui em sequência. Uma conjunção. E depois, na número 3, é FFVV, que é o oposto dessa coluna P aqui, VVFF. Se o P é VVFF e o 3 é FFVV, é porque essa coluna 3 representa a negação da proposição P, que é exatamente o que está aparecendo ali. Por isso que a 10, o resultado foi a letra A. Tranquilo? Ótimo. Próxima questão. Questão número 11. Vou apagar aqui para não atrapalhar e a gente já desenvolve. Vamos lá. Número 11. Considere a seguinte notação para os conectivos lógicos. Lá vem ela de novo. O til para negação, Vzinho para disjunção inclusiva, o E comercial para conjunção e o C, por outro lado, para implicação material, que também é chamada de condicional. Não pode esquecer. Assinale qual das alternativas, qual das seguintes formas sentenciais é uma tautologia. Vamos lá. Lembrando que, qual é o conceito de tautologia? Teremos uma sentença tautológica quando o resultado da tabela verdade for todo verdadeiro. Então vamos lá. Na letra A, nós temos X, então X e Y. Ou seja, nessa estrutura da letra A, aparece apenas duas letrinhas diferentes. A letra X e a letra Y. Número de linhas na tabela verdade, 2 elevado a 2, 4 linhas. O que eu vou fazer? Vou colocar a letrinha X
a letrinha Y. Percebe que a banca não quis utilizar P e Q, que é o convencional. A última coluna é a coluna Y. Vou intercalar VF, VF de 1 em 1 até completar 4 linhas. E na X eu continuo intercalando, mas eu dobro. Se era de 1 em 1, agora é de 2 em 2. VV, FF. Agora, nessa letra A, antes de resolver a letra A, perceba que na letra B, por exemplo, eu teria uma negação de x. Já vou deixar logo indicada essa negação de x, que é o não x. Se o x é VVFF, a negação é o contrário. Então, FF, VV. Professor, precisa caracterizar a negação de y? Não, porque nenhuma opção retrata a negação de y, tá? Agora sim, vamos lá analisar a nossa letra A. Lembrando que na lógica proposicional, primeiro resolvo o que está dentro do parênteses. Então, a primeira operação que eu vou resolver é x e comercial y. Esse e comercial aqui é uma conjunção de acordo com o nosso enunciado. Lembrando que o comportamento da conjunção só vai ser verdadeira quando as duas também forem verdadeiras. Lembrando que eu estou falando de x e y, que é essas duas colunas ali. Então, vamos lá resolver essa conjunção. Para ser verdadeira, só se as duas forem verdadeiras. Então, é V, F, F, F. V, F, F e F. Esse parênteses aqui já foi. Falta resolver esse conectivo, que é uma implicação material, que é a mesma coisa que condicional, que compara a coluna X, que é essa daqui, com o resultado do parênteses, que é essa coluna aqui. Vou reescrever a estrutura para poder finalizar a questão. X, então, X e Y. Vamos lá. Lembrando que se isso aqui é uma implicação material, ou seja, uma condicional, cuidado porque quem está vindo primeiro nessa condicional é X. Então, vou colocar o número 1 nessa coluna aqui para não me perder. E quem está vindo depois, que é o nosso consequente, porque o que vem primeiro é antecedente, quem está vindo depois é X e Y. Então, aqui, ó, número 2. Só para saber que a ordem que eu vou perguntar é do 1 para o 2, é do X para o X e Y. Então, se aparecer nessa ordem a Vera Fischer, vai ficar falsa. Vamos lá. Deu Vera Fischer? Não. Verdadeiro. Deu Vera Fischer? Deu. Falso. Já posso parar e dizer que não é tautologia, porque tautologia seria tudo verdadeiro e aqui eu já tenho uma misturada, logo eu tenho uma contingência. Mas vou fazer para treinar, tá? Deu Vera Fischer? Não. Verdadeiro. Deu Vera Fischer? Também não. Verdadeiro. Nós tivemos aqui, na verdade, uma contingência. Tautologia, tudo verdadeiro. Contradição, tudo falso. Quando mistura, é contingência. Logo, não é a tua letra A. Letra B. Ele compara não x e a negação de não x. Ou seja, negar não x é a mesma coisa que falar x. Porque negar uma negação é você afirmar. Então, na verdade, na letra B, ele quer que você resolva não x e x. Porque x é negação de não x. Negar uma negação é você afirmar, esses dois tios aqui se anulam e só sobra o x. Vamos lá, então, resolver agora essa operação. A negação de x é essa coluna que está aqui. X é a que está logo ao lado. Estou comparando essas duas colunas resolvendo conjunção. Lembrando que a conjunção só vai ser falsa quando... Perdão, lembrando que a conjunção só será verdadeira quando as duas proposições também forem verdadeiras. Vamos lá. Conjunção só vai ser verdadeira quando as duas forem verdadeiras. F, F, F e F. Então aqui ficou F, F, F e F. Tudo falso. O nome disso é contradição. Ainda não é o nosso gabarito, porque ele pede uma tautologia. Vamos à análise agora da letra C.
y, então x, então y. Lembrando que primeiro eu resolvo o que está dentro do parênteses. Então primeiro eu vou resolver essa operação que é x, então y. Lembrando que esse símbolo aqui representa a ideia da condicional de acordo com o enunciado. Quem está vindo primeiro é x, então ó, vou apagar essas marcações anteriores para a gente não se perder. Quem está vindo primeiro é x, quem está vindo depois é y. Essa comparação está envolvendo essas duas colunas, nessa ordem do 1 para o 2, do x para o y. Se aparecer Vera Fischer, vai ficar falso. Vamos lá. Deu Vera Fischer? Não. Então isso é verdadeiro. Deu Vera Fischer? Aqui deu. Então fica falso. Deu Vera Fischer? Não. Deu Vera Fischer? Também não. Então aqui ficou verdadeiro. Depois que eu resolvi isso aqui, eu vou comparar, ainda fazendo uma outra condicional, a coluna y, a proposição y, com o resultado do parênteses que representa essa coluna que eu acabei de encontrar para finalizar a questão. Então, vou reescrever essa estrutura. Y, então, x, então y. Agora, quem está vindo primeiro é y. Vou colocar aqui, ó, número 1 no y. E quem está vindo depois é o resultado dessa operação x, então y, que está nessa coluna aqui. Então, aqui, número 2. Então, do 1 para o 2, essas duas colunas, se aparecer Vera Fischer, porque é uma condicional, novamente, que eu estou analisando, ela fica falsa. Vamos com calma. Deu Vera Fischer? Não. Então, isso é verdadeiro. Deu Vera Fischer? Também não. Verdadeiro. Deu Vera Fischer? Também não. Verdadeiro. Deu Vera Fischer? Também não. Verdadeiro. Tá aí o que a gente procurava. Todo resultado é verdadeiro, logo isso é uma tautologia. Resposta correta, letra C. Tranquilo? Maravilha! Lembrando que a gente comparou essa coluna aqui com essa daqui. Percebemos que em nenhum momento apareceu Vera Fischer nessa ordem, logo, tudo verdadeiro, tautologia é o nosso gabarito, letra C. Tudo bem? Questãozinha um pouquinho trabalhosa, mas nada impossível, né? Próxima questão, questão número 12. A questão 12 é um pouco bem rápida, na verdade, né? É um pouco bem rápida, gostou? Número 12 fala sobre conceito de tautologia. Acabamos de perceber que nós teremos uma sentença tautológica quando o resultado na tabela verdade for todo verdadeiro. Mas vamos lá entender como é que funciona isso no conceito? Olha lá. Na lógica proposicional, uma tautologia é uma fórmula proposicional que, letra A, é falsa, já está errado. Porque tautologia, o resultado é todo verdadeiro. A letra B ele diz, é verdadeira para todas as possíveis valorações de suas variáveis proposicionais. É o nosso gabarito. Letra C, pode ser falsa ou verdadeira? Não, tautologia é verdadeira para todas as possíveis valorações de suas variáveis proposicionais. A letra D ele diz que é falsa. Está errado, tautologia é verdadeiro. Está perguntando sobre tautologia. E a letra E, professor? Ele está dizendo que é verdadeira. Não é verdadeira a tautologia? É, só que é verdadeira para todas as possíveis valorações. Ele está falando que é verdadeira para algumas das possíveis valorações. Aqui se encontra o erro da letra E. Tautologia verdadeira para todas as possíveis valorações de suas variáveis proposicionais. Letra B de bola é o nosso gabarito. Beleza! Próxima questão, questão número 13. Novamente tautologia. Professor, está sendo repetitivo? Não.
Eu apenas estou retratando que a tua banca adora uma tautologia em provas. Só isso que eu estou querendo te dizer, tá? Vamos lá. Uma proposição composta é tautológica quando ela é verdadeira em todas as suas possíveis interpretações. Acabamos de ver isso. Considerando essa definição, assinale a alternativa que apresenta uma tautologia. Vamos de tabela verdade? Todas essas alternativas aqui envolvem a letra P ou a letra Q. Na letra A especificamente, envolve P, envolve Q, número de linhas 2 elevado a 2, 4 linhas na tabela verdade. Proposição P, proposição Q, começo pelo Q, fazendo VF, VF, vou para o P, dobro, VV, FF. Vou caracterizar logo a negação de Q, que eu vou precisar, que é o oposto da coluna Q. Então, ao invés de colocar VF, VF, eu vou colocar o contrário. FV, FV. E agora nós estamos preparados, estamos prontos para começar a desenvolver a questão. Logo, vamos resolver a letra A, que representa uma disjunção. Vou reproduzir aqui a letra A, que é P ou não Q. Coluna P está aqui, negação de Q está aqui. Vou comparar aquelas duas colunas na disjunção, lembrando que a disjunção só vai ser falsa quando as duas também forem falsas. Olha lá, V, V, F e V. V, V, F e V. Pergunta, é tudo verdadeiro? Não, então não é tautologia. É tudo falso? Também não, então não é contradição. Ora bolas, se não é tautologia e se não é contradição, é porque isso aqui representa uma contingência. Misturou, já sabe, é contingência. Na letra B, perceba que você tem apenas a proposição P aparecendo. Então, o número de linhas dessa tabela verdade é 2 elevado a 1. 2 linhas. Vamos ter que fazer uma outra tabela. Ó. P é a nossa única letra nessa proposição composta. Então, ela é minha última coluna. Lembrando que na última eu começo com verdadeiro e falso, né? Até completar o número de linhas. Como são apenas 2 linhas, VF. Agora eu vou caracterizar a negação de P, que é o oposto de P. Logo, a negação fica FV. E agora nós vamos resolver P e não P. P e não P. Ou seja, uma conjunção para resolver. Lembrando que a conjunção só será verdadeira quando as duas proposições também são verdadeiras. Então ficou FF. Opa! Resultado todo falso também não é tautologia. Isso aqui é uma contradição. Logo, não é a tua letra A, porque a letra A foi contingência. Não é a tua letra B, porque a letra B foi contradição. Na letra C, eu tenho que resolver não P e Q. Vou pegar essa estrutura dessa tabela aqui de cima, mas ainda não representei não P na minha tabela verdade. Vou representar aqui no cantinho, ó. Não P é o oposto de P. Então, vou colocar FF, VV. E agora dá para resolver a letra C. Não P e Q. Estou comparando não P com Q, ou seja, estou comparando essa coluna aqui com essa coluna aqui. Na conjunção. Conjunção para ser verdadeira, as duas têm que ser verdadeiras. Se isso não acontecer, ela fica falsa. Então ficou F, F, V e F. F, F, V, F. Só aqui que a conjunção foi verdadeira, porque as duas são verdadeiras. O resto, isso não aconteceu, ficou tudo falso. Novamente, nós temos uma outra aqui, ó,
contingência. E a banca pede uma tautologia. Não é a letra C. Letra D, P ou não P. Como só tem uma letrinha, que é a letrinha P que está aparecendo, tabela verdade com duas linhas é a de baixo. Agora é P ou não P. Estou comparando essas duas colunas aqui, P com não P. Só que agora a disjunção que a gente vai resolver, e a disjunção é falsa quando as duas são falsas. E se isso não acontecer, ela é verdadeira. Então vamos lá. V e V. Opa, agora sim. Resultado todo verdadeiro. Temos uma tautologia. Então o nosso gabarito é a letra D de dado. Ótimo, galera. Próxima questão, questão número 14. Está acabando a nossa bateria de exercícios. A questão número 14. O enunciado diz: para a questão, foi adotada a seguinte notação. Vzinho significando disjunção, circunflexo significando conjunção, cantoneira, que é o transposto, significando negação, V maiúsculo significando valor verdadeiro e F maiúsculo significando falso. Pzinho significando um exemplo de proposição e Qzinho significando um exemplo de proposição. Considerando a tabela verdade apresentada, assinale a alternativa correta. Aqui nós temos a apresentação da tabela verdade e aqui o resultado dessa tabela verdade, que por ser todo verdadeiro, isso é uma tautologia. Letra A, ele fala que a proposição que está na tabela verdade é a contradição. Não é a contradição, porque para ser contradição tinha que ser tudo falso. Letra B é o nosso gabarito, porque a proposição que consta no enunciado indica uma tautologia. Teremos uma tautologia quando o resultado for todo verdadeiro. Todo falso seria contradição e misturou seria uma contingência. Lembrando que implicação representa condicional e dupla negação representa a negação de uma negação, que vai caracterizar uma afirmação. Então, a negação, na verdade, na prática, deixa de existir. Logo, gabarito da 14, letra B, questão bem tranquila, que retoma, inclusive, a análise da questão anterior. Para finalizar essa preparação sobre fundamentos da lógica, vamos para a última questão, questão número 15. O princípio da não contradição, inicialmente formulado por Aristóteles, permanece como um dos sustentáculos da lógica clássica. Uma proposição composta é contraditória quando? Contraditória nos lembra contradição. Contradição, ela será uma sentença contraditória quando todas as proposições, quando o valor lógico de todas elas, será falso. Ou seja, quando toda proposição no seu resultado for tudo falso no valor lógico, não importando o valor das proposições constituintes. A letra A ele fala, seu valor lógico é falso e todas as proposições simples que a constituem são falsas. Na verdade não importando o valor de suas proposições constituintes. Aí ele fala a letra B, quando uma ou mais das proposições que a constituem decorre ou decorrem de premissas sempre falsas. Nada a ver a letra B com o conceito de contradição. Letra C é o nosso gabarito. Seu valor lógico é sempre falso, não importando o valor de suas proposições constituintes. É o nosso gabarito, letra C. Letra D ele fala, suas proposições constituintes não permitem inferir uma conclusão sempre verdadeira. Tanto a letra B como a letra D nos dão ideia de argumentação. Está errado. E letra E,
quando uma ou mais das proposições que a constituem possui ou possuem valor lógico indeterminável. Também está errado. Logo, o nosso gabarito é a letra C. Estamos finalizando, então, mais uma bateria de questões. Muito obrigado pela sua confiança e pela participação. Eu tenho capacidade para reconhecer o valor que você tem, que você tanto se esforça para conseguir superar as expectativas e a pressão externa, a sua própria cobrança. Eu tenho certeza que você merecerá essa vitória e vai conseguir alcançar a sua vaga no serviço público. Conte comigo, estamos juntos nessa caminhada. Um grande abraço e até a próxima.